Fala galerinha, fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Você está no Minha Vida de Borboleta, meu nome é Sara e hoje eu vou falar de um assunto que eu nunca falei aqui, mas que eu acho que eu considero muito importante para muita gente como eu, que viveu isso. Eu conheço muitas pessoas que viveram isso que eu vivi. Não, e você não leu errado o título desse vídeo. Sim, eu vou falar sobre sexo. Bom, como eu me descobri demissexual, né? O que acontece? Meu relacionamento com sexo nunca foi muito bom porque desde pequena eu sofri abusos. Eu sofri abuso de babá, sofri abuso de amiga, depois eu sofri abuso em relacionamentos. Só que assim, quando eu tive meu primeiro contato quando eu tive meu primeiro namorado, eu nunca me senti à vontade pra fazer o ato do sexo. Não existia uma conexão. Algo que me fazia querer ter aquilo com aquela pessoa. Pra mim o amor, eu não sei porquê. Na verdade, assim, eu fico pensando até hoje por que eu fiquei com a pessoa se não existia essa conexão, né? Mas, sei lá, eu acho que eu vivi 2 relacionamentos onde eu não tava buscando exatamente sexo ou alguma outra coisa. Eu tava buscando mais uma companhia, alguém pra estar comigo, alguma coisa assim. Ou dar alguma importância pra sociedade, sei lá. De verdade, eu não sei dizer, porque até hoje eu fico me pegando pensando nisso. Mas o primeiro relacionamento foi o abuso que eu sofri porque eu nunca queria. Nunca. Eu nunca sentia essa vontade. Apesar de ter momentos que poderia ter acontecido, nunca me deu tesão, né? Esse tesão, essa vontade, nunca senti nada. Então, na verdade, eu não amava a pessoa e não admirava a pessoa assim pra estar ao lado dela. E no segundo relacionamento a mesma coisa. Eu até tentei mais no segundo relacionamento, mas eu sempre me achava frígida. E a pessoa também. E acabou também eu sofrendo alguns abusos, porque muitas vezes eu não queria, eu fazia só por obrigação. Eu nunca tinha gozado até certo momento da minha vida, sabe? E aí foi quando eu comecei a achar que eu era assexuada. E comecei a falar, pô, eu sou um dos membros do alfabeto, né? Faço parte do A lá, do LGBTQIA+, eu sou o A. Eu sempre dizia isso. Apesar de não ter mudado, porque o demissexual também faz parte do A. É uma das categorias do A, tá? Mas não é o A totalmente, né? E eu comecei a me tratar. Fiz terapias até de regressão pra eu entender como é que começou esse meu relacionamento com o sexo. E aí foi exatamente quando eu entendi a questão da babá, a questão da amiga que fez isso comigo. Entendi também a minha questão com os relacionamentos. E eu acho que o melhor tratamento foi conhecer uma pessoa que eu admirasse. Eu acho que foi ali que eu senti maior tesão na minha vida, assim. Eu falo, eu nunca tinha gozado na minha vida, mas com o meu marido, atual marido, né? Eu gozei a primeira vez num beijo que a gente deu. Porque a gente já tinha conversado muito, eu já o conhecia bastante. Como eu não sei se eu contei aqui pra vocês, aqui no YouTube, a minha história, mas eu vou pegar esses minutinhos aqui pra contar um pouco da minha história com ele, né? A gente ficou 10 anos separados um do outro. A gente se conheceu em 2013, mas a gente foi ficar junto em 2023. Mas a gente nunca esqueceu um do outro, sabe? Eu vivi o meu relacionamento, ele viveu o dele, mas a gente não ficou junto. Quando ele se separou e eu já tava 6 anos solteira, que ele lembrou de mim e me buscou. E quando eu tive contato com ele, quando eu descobri a pessoa que ele é, primeira vez que eu me senti admirada por alguém que tá ao meu lado, né? E eu acho que foi essa admiração que me fez despertar. Senti uma vontade louca de transar com ele, assim, tipo assim, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida.
e eu fui sentir por ele. E assim, a gente demorou até, porque eu demorei pra admitir que eu amava, eu demorei pra admitir que eu queria namorar com ele, eu demorei pra admitir que eu queria realmente tudo isso com ele. Apesar de estar sentindo tudo isso aqui dentro, eu não, por ter vivido muitas coisas no passado, muitos relacionamentos, eu não queria me entregar de cabeça pra não sofrer. Então eu evitava expor pra ele, evitava expor até pra mim mesma, mas eu sentia. E eu sei tudo que eu senti. E era uma vontade louca de estar com ele. E aí quando aconteceu, e hoje em dia não mudou isso, porque a principal conexão que faltava era essa questão de eu ser admirada. Quer dizer, de eu admirar a pessoa, né? E não mais só estar com a pessoa por estar. Não. E aí foi quando eu me descobri demissexual. Porque o demissexual, a gente precisa sentir uma conexão com a pessoa de alguma forma. Uma conexão sentimental, uma admiração. E foi isso que aconteceu. Eu precisei primeiro dessa conexão para que despertasse em mim essa vontade de querer estar com a pessoa, de querer transar com a pessoa. E foi muito importante pra mim entender como mulher, foi muito importante pra mim entender que o meu relacionamento com o sexo não é difícil. Ele foi difícil por tudo que eu vivi até aqui, por não me entender, por ter sofrido desde pequena certas coisas. Mas hoje eu me sinto muito mais realizada, admitindo tudo isso que eu vivi e admitindo quem eu sou. Dentro do alfabeto eu sou lá o D, que tá dentro do A, eu sou demissexual mesmo. E tudo bem, eu tô com meu marido é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me fez despertar essa coisa que eu nunca tinha sentido e que hoje me faz muito feliz. E assim, lógico que falando também de uma... A gente tô aqui no canal Minha Vida de Borboleta, falo só de lúpus aqui, lógico que é muito mais difícil também. O lúpus e a fibromialgia tem momentos que diminuem a minha libido. Eu não vou dizer pra vocês que é sempre que eu tô, nossa, nas alturas. Mas quando eu estou, eu sempre busco estar com a pessoa. Eu quero muito estar, quero muito me conectar com a pessoa. Seja carnal, como pensamentos, como conversa, sabe? Eu sou uma pessoa que fui me descobrindo há pouco tempo, sabe? Eu tenho 32 anos, mas eu só fui me descobrir mesmo a partir lá dos 26, 27 anos. Foi a partir desse momento que eu fui me descobrindo, porque eu descobri o lúpus com 26 anos. No dia que eu completei 26 anos, eu descobri meu lúpus. Então, de lá pra cá que eu tô me descobrindo e ainda dentro desse relacionamento, eu só tô o quê? 1 ano e 5 meses nesse relacionamento. Então, tô há 1 ano e 5 meses me descobrindo novamente, me descobrindo como mulher, me descobrindo como ser humano que tem todo o direito de gozar, tem todo o direito de transar o quanto quiser. E eu me descobri uma pessoa muito safadinha, o que eu não achava que eu era, mas que a pessoa certa e a denominação certa me fizeram entender. E também o tratamento, acho que o tratamento anterior que eu fiz pra me encontrar como assexuada me fez entender que eu não era assexuada, e sim uma pessoa que sofreu muitos traumas e que precisava de uma conexão maior para poder se entregar totalmente para outra pessoa, sabe? E foi muito importante, gente, tudo isso, assim. Então eu aconselho quem ainda não se sentiu bem, que nunca gozou, tem mulheres que nunca gozaram, que elas não sabem o que elas estão perdendo, sabe? A gente precisa estar ao lado de uma pessoa que nos faz gozar, que nos faz bem, que nos faz rir, que nos faz sentir amadas, que nos faz sentir belas, nos faz sentir mais mulher. E felizmente, eu encontrei essa pessoa, sabe? Eu agradeço muito, muito ter encontrado essa pessoa e poder ter me encontrado também como um ser humano. Um ser humano comum que tem todo o direito de fazer coisas comuns, porque todo mundo faz. Senão a gente não teria milhares de seres humanos no mundo, porque a gente sabe que é assim que nascem os bebês, né? Ninguém é tonto nem nada pra não saber que é assim que nascem os bebês. Então,
Senão ninguém faria, ninguém estaria junto. O relacionamento é sim uma das partes do relacionamento é o sexo, precisa existir. E eu entendi isso também. Eu negava muito isso antes, achava que se eu colocasse o sexo como ponto principal, se eu colocasse o sexo a única coisa, eu ia acabar acabando com o relacionamento. Mas hoje eu sou mais flexível em relação a esse assunto. Posso dizer pra vocês que dentro do relacionamento 50% tem que ter essa conexão carnal, tem que ter o sexo. Os outros são outras coisas, mas precisa existir essa conexão carnal para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta conectado com a pessoa, mas com uma pessoa que se deve, porque assim eu ouço muito isso. Quando eu penso muito nessas coisas, sabe? Eu falo aqui pra vocês, no Solitude, principalmente, que a gente é muito mais do que só esse corpo. A gente é alma, a gente é espírito. E essa conexão carnal é de alma e espírito. E são energias que a gente troca. E se essas energias não forem boas da parte da outra pessoa? Você vai estar trazendo essas coisas pra você, sabe? E foi o que aconteceu comigo nos outros relacionamentos. Foram energias ruins que foram entrando dentro de mim. E não só energias ruins, assim... Foram doenças também. Teve até esses problemas. Então, muita coisa poderia ter sido evitada se eu tivesse entendido desde o começo. Tivesse compreendido esse meu relacionamento com o sexo. Mas é difícil porque eu não sabia tudo que eu tinha vivido. Por ser muito criança, por eu não entender mesmo, não ter conhecimento, ser ignorante nesse caso sobre esse assunto. Mas eu busquei entender, eu busquei aprender. E eu falo assim, o meu relacionamento atual, ele é tudo aquilo que eu teorizei e coloquei na prática, sabe? Eu estudei muito pra chegar na hora de ter ter um relacionamento e poder colocar toda essa teoria em prática. E foi muito mágico tudo isso, sabe? O primeiro encontro que eu tive com ele, eu já gozei, sabe? É uma coisa muito engraçada que eu falo pras pessoas. Cara, eu gozei no primeiro encontro. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E foi muito importante. Então, eu sei que eu não falo sobre esse assunto aqui com vocês, mas eu acho que é importante a gente também estar trazendo isso, principalmente para nós que temos todas essas doenças, que temos a libido diminuída, mas que nós podemos também fazer. Porque isso nos faz bem, porque melhora a nossa pele, melhora o nosso humor, queima calorias, faz muito bem pra saúde, tá? Eu posso dizer que faz muito bem pra saúde. Então é isso, minha gente. Tô tentando voltar aqui pro canal. Pra quem não tá acompanhando minhas redes, eu explico lá nas minhas redes que eu tô com um problema aqui pra trazer vídeos regularmente, porque eu tô de mudança. Não sei quando eu vou me mudar, porque eu tô lá com um apartamento em reforma, que essa reforma não sai nunca. Mas acredito eu que agora estamos caminhando para o fim dessa reforma ou para minha mudança, né? Continua a reforma lá, mas eu vou me mudar já, mesmo assim. Mas vamos ver, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar, de verdade, trazer mais vídeos aqui no canal. Trazer assuntos como esse, que eu nunca falei, mas que são muito importantes também, tá bom, minha gente? Um big beijo pra vocês e até a próxima.